e aí poder sair. Então, hoje eu tenho a satisfação de passar para vocês que renovamos por mais 3 anos o contrato do David, né? Todo mundo falou, poxa, tal, na base. Jogador que vem tendo um desempenho muito bom na base, que fez por merecer seu espaço no time profissional e, com contrato renovado, o clube tem garantia que o jogador vai ter um desempenho excelente, tá? Que vai ser bom para o jogador, vai ser bom para o Santos, e o Santos está completamente seguro da permanência do jogador conosco. Então, acho que é uma notícia positiva, tá? Que eu queria transmitir para todo mundo. Bom, vamos dar sequência, por favor. Presidente, boa tarde. Você já falou sobre o encerramento do ciclo de contratações, mas a temporada segue, daqui a 2 meses, praticamente a janela está aberta novamente. O Santos já está se movimentando no mercado para já visualizar esses jogadores que vão estar aí, eventualmente, livres no mercado, por exemplo, no meio da temporada, jogadores que estão na Europa. Hipoteticamente vai o Alexandre, por exemplo, da Juventus, que já passou por aqui, que vai estar com contrato livre, ou outros alvos? Sem dúvida, a gente já está nesse processo de avaliação de jogadores, sobretudo da Europa, desde o início dessa janela, tá? Desse período. A gente teve um problema, também não é segredo para ninguém, no nosso planejamento, que infelizmente, a gente teve o problema do Kaique, que não entrou dinheiro, a gente pretendia ter feito uma venda nessa janela, o que não aconteceu. Então, quanto a contratações, a nossa situação financeira ficou muito restrita. Então, por isso que a gente demorou mais para fechar as contratações, tá? Agora, a gente pretende, sim, em junho, julho, tá, ser mais agressivo, e já estamos trabalhando já há mais de mês, praticamente 2 meses, monitorando tudo, entendendo contratos, conversando com os jogadores, tá, para rapidamente a gente poder dar uma encorpada ainda mais ao clube. Presidente, boa tarde. O Odair Hellmann viveu uma pressão muito grande, principalmente após a eliminação no Campeonato Paulista, na derrota para o Ituano, e alguma pressão até por parte dos torcedores, dos conselheiros, para a queda do treinador e também até do Paulo Roberto Falcão, que hoje comanda o futebol do clube. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os indicadores que fizeram o senhor manter ambos no cargo. Foi uma avaliação sua, pessoal? Foi uma conversa dos 3, achando melhor manter o trabalho coletivo que estão sendo tocado daqui em diante? E se o senhor usou como exemplo outras temporadas, queda do Lisca, do Bustos, do Carille, enfim, como é que foi essa análise? Obrigado. Então, a gente acaba cometendo erros, tá? Como qualquer ser humano, mas é obrigação nossa aprender com os erros, tá? Então, a gente realmente cometeu erros, a gente mudou muito de treinador, muito de diretor, tá? E chegamos à conclusão que, na verdade, o problema não era só esse, tá? Que a gente tinha um problema, assim, de elenco, de adequar o elenco em cima disso. Então, a gente foi muito criterioso quando trouxe o técnico para cá. Quando escolheu o Hellmann, ele não veio assim, esse daqui entra. Tá? A gente analisou muito, tanto ele como o Falcão. Analisamos não só o Campeonato Paulista, o planejamento para o ano inteiro. Foi detectado que o time precisava ter reforços, e não só técnicos, de mudança de cultura, mudança de posicionamento. Tá? O time estava um pouco, até pelas 2 temporadas péssimas que a gente teve, o time estava meio desgastado. Por isso que a gente fez praticamente, com as 3 últimas, a gente fez quase 14 contratações. Tá? De novo, em toda contratação você tem acertos e erros, tá? Mas a gente, talvez vocês não tenham percebido, mas eu preparei até aqui uma lista para não esquecer. Puxa, nesse período todo, com a nova comissão, a gente trouxe jogadores como, só fala assim para não perder, o Alisson, o Daniel Ruiz, o Dodge, o Carvajal, o João Lucas, o Joaquim, o Mendonça, o Lucas Lima, o Messias, o Vladimir. O Soteldo já estava, mas ele praticamente não jogou, tá? Agora que ele vai começar a mostrar serviço, tá? E, recentemente, o Gabriel, o Luan e o
o Mezenga, tá? Então, na verdade, o que a gente fez? A gente está dando um up no time, no elenco nosso, está dando maior condição para o técnico desempenhar seu papel, tá? Tanto no time titular como em opções junto ao banco. E a gente acredita, sim, muito no trabalho do Odair. Ninguém gosta do desempenho que a gente teve no Campeonato Paulista. Agora, a gente entende que a matéria-prima naquele momento era, infelizmente, precisava ter um reforço. Isso que a gente tentou dar nesse momento, tá? E vai dar mais em junho e julho. E não vamos errar de novo. Na verdade, o Santos tem que melhorar muito ainda, está no processo de amadurecimento, para o pessoal se conhecer, e tenho certeza que esse time ainda vai dar muitas alegrias. Presidente, ainda dentro desse tema, muitos torcedores ainda cobram um nome de peso para o Santos. Por exemplo, como chegou o Marcelo no Fluminense. Há expectativa ainda desse ano de chegar a um nome que possa mudar o patamar do Santos dentro do Campeonato Brasileiro? E também dentro desse tema, o Soteldo, qual é a situação dele? Ele fica, ele não fica? Como que está a situação? Obrigado. O Soteldo já é um nome que tem uma certa importância, que pode realmente mudar o patamar do time. A nossa vontade e o nosso planejamento é que o Soteldo fique. Tá? Quando a gente fez a negociação para trazê-lo, ele veio por empréstimo, o empréstimo acaba em julho, a gente tem opção de compra com valores, isso é importante, com valores dentro da realidade do Santos. Ou seja, ele sendo confirmado que sua opção de compra, o Santos já tem todo um planejamento de quanto que tem que pagar para o time, quanto tem que pagar para o Soteldo. E isso está dentro do cabe no nosso bolso. Tá? Então, isso sem dúvida. Quanto trazer um jogador que mude o perfil, o Santos sempre está ligado nisso, sempre está procurando o que é de melhor do mercado. Mas eu repito, a gente não vai cometer erros anteriores, tem que entrar no bolso, tem que estar dentro das nossas possibilidades financeiras. Tá? Não adianta trazer um jogador sabendo que você vai ter problema para pagar o salário no primeiro e no segundo mês. Essa gestão, uma coisa que muito orgulha, com todo o esforço, com todas as dificuldades, a gente está há 2 anos e 4 meses com a folha de pagamento literalmente em dia. Tá? Quer dizer, isso tem que ser assim, não é mérito nenhum. Então, para a gente não perder esse controle, a gente tem que ter responsabilidade financeira, e isso a gente vai ter com certeza. Boa tarde, presidente. Minha questão é sobre a Libra, a organização da Liga Nacional de Clubes que o Santos faz parte. Alguns torcedores alegam que o Santos está numa posição de desigualdade em relação a São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, em relação à divisão dos direitos de transmissão. E que o Corinthians e o Flamengo seriam 2 clubes muito mais beneficiados que os demais pela cláusula que garante, a cláusula de estabilidade, que eles chamam, né? Eu queria saber uma posição pública do clube em relação ao atual modelo proposto pela Libra. O Santos está satisfeito com essa divisão proposta e que todos os clubes aparentemente já aceitaram? Como que é a posição do clube? Bom, o Santos é um dos fundadores da Libra, tá? E quando se fala numa liga, obviamente que a parte financeira pesa, mas a primeira coisa são os conceitos, tá? Então, primeiro, uma liga, no meu entendimento, tem que estar os 20 clubes da Série A, tá? Senão não é uma liga, não dá para ter 2 ligas disputando o mesmo campeonato. Então, existe conversas com a Libra e com a Liga do Futebol Forte, mas o objetivo é que se unam, mais cedo ou mais tarde. É inegável, quando você tenta juntar clubes com situação financeira diferenciada, tá? Que existam, não dá para ser todo mundo igual, não dá para pegar o valor e dividir por 20. Então, o que a Libra fez foram vários estudos de um critério justos para a divisão do bolo. Tá? E no nosso entendimento, essa divisão espelha muito bem o que se utiliza lá fora. Você tem praticamente 45% da receita oferida dividida pelos clubes. Tá? Você tem 30% por performance, ou seja, o primeiro ganha tanto, o último ganha tanto e tal. E tem o terceiro item de você dividir o bolo,
tá? Que é 25% de audiência. Gente, não tem. Quem põe o dinheiro, o investidor que está aportando esses valores que a gente fica até assustado, 4 bilhões e tal, ele quer rentabilizar isso. E a audiência pesa. Acho que 25% é uma fatia que estaria justa. Quando você fala nisso, não tem como dizer. Quer dizer, você tem no Flamengo, por enquanto, tem uma torcida, uma audiência maior que o Flamengo e o Corinthians, tá? Agora, cabe a gente, no passar do tempo, chegar lá. E a gente vai chegar, tá? Então, o principal dessa divisão é que não exista uma diferença muito grande. Hoje, para vocês terem uma ideia, a diferença do primeiro para o último é quase 14 vezes faturamento. O objetivo final dessa liga é que a diferença entre o primeiro e o último seja de 3,5 vezes, tá? No máximo, a diferença financeira para poder equilibrar. Então, eu acho que tanto Liga como Futebol Forte vão ter que, em determinado ponto, se juntar, até porque seria burrice. Todos os estudos que se fazem, tanto na Libra como na Liga, apontam o quê? Olha, hoje o futebol gera 2 bilhões de reais em toda essa parte de marketing. A projeção que eles fazem, que é uma projeção que tem que ser bem pé no chão, porque eles que estão botando dinheiro, é que já no primeiro ano de Liga, esse valor, no mínimo, dobre, de 2 vire para 4. Então, é uma coisa que, quanto mais tempo passa, tá, menos recursos entram nos clubes. Não sei se respondi. Boa tarde, presidente. 2 em 1, por favor. A primeira é que você pudesse nos explicar qual a função do Paulo Roberto Falcão hoje no trabalho que ele desenvolve dentro do departamento de futebol. Te pergunto isso porque, por exemplo, na Bolívia, nós perguntamos do Luan Dias e a informação que ele tinha era de que o negócio praticamente estava descartado, né? E que sobre a chegada do Inocêncio e do Mezenga, ele sabia porque você passou. Então, assim, a gente quer saber, quem faz as negociações, quem faz essa função, ainda é você ou o Falcão tem alguma voz ativa nesse quesito, se tratando do departamento de futebol? E com a chegada dos 3 reforços que vocês conseguiram, né, para o Campeonato Brasileiro, você acha que é o suficiente para o Santos brigar pelo quê? Só para não brigar pelo rebaixamento, para brigar por uma Sul-Americana, briga por uma Libertadores? O que você, como presidente, projeta com esse elenco que você hoje conseguiu oferecer ao Odair e também ao torcedor do Santos? Então, vamos lá. Quanto ao Falcão, talvez ele tenha se expressado de uma maneira... Ele sabe que eu não gosto de falar de jogador enquanto não tenho contrato assinado. Todo mundo sabe, muitas vezes vocês insistem, mas como é que está esse? Eu sempre escorrego. Tá? É uma estratégia que a gente colocou porque atrapalha a negociação. Agora, repito para vocês, acho que pela 10ª vez, toda a contratação do Santos, desde 21 até hoje, tem o seguinte rito. A comissão técnica aponta as posições que ela acha que são carentes. Junto, ela pode até indicar jogadores. Olha, tem um jogador assim. E isso vai para a nossa área de scout, junto com a comissão esportiva, e fala assim, tem esses jogadores. Tá? Interessa ou não interessa? O presidente só entra para discutir a parte negocial, financeira. Essa parceria com o Falcão foi ótima, foi nesse sentido. Então, tanto Falcão como o Odair, como todos os técnicos passaram, como todos os diretores esportivos, sempre foram ouvidos. Então, esses 3 jogadores que vieram agora tinham a concordância do Odair, tinham do Falcão, tá? No momento que ele falou do Luan, essa é uma operação que não nasceu ontem, tá? Essa operação, não vou dizer que foi planejamento, porque aí seria seria falar mentira, mas ela se tornou viável no momento que a gente cedeu a Vila Belmiro para o Água Santa fazer a semifinal e cobrando só custo. Por sorte, não foi planejado, estou dizendo isso, mas isso criou uma proximidade muito grande minha com o presidente da Água Santa. Tá? E, em conversa, a gente estava tentando os 3. Isso já era uma decisão. Vamos tentar o lateral, o Luan, o centroavante.
No momento que o Falcão falou, realmente, o lateral e o centroavante estava legal, o Luan estava difícil, tá? Porque ele tinha várias propostas de fora, tá? E ele estava realmente muito difícil de vir, tá? Depois disso, em última hora, a gente conseguiu reverter com a ajuda do jogador. Ele, você sabe, é de Santos, já foi menino da vida, ele quis jogar no Santos. O Água Santa entendeu, também achou que seria importante para ela colocar no Santos e vieram os 3. Pode brigar pelo quê? O excelente, na sua opinião? Olha, na verdade, Libertadores para mim é sagrado, tem que chegar na Libertadores, tá? Agora, não é a meta, vocês podem acreditar ou não, a meta e sempre tem que ser assim, o Santos entra em qualquer campeonato para ser campeão. O dia que a gente não pensar assim, tem alguma coisa errada, tem que voltar para casa. Então, a gente entra para ser campeão, com todas as dificuldades ou não. Mas fala assim, putz, isso aí é impossível, não existe. Não, pode acontecer, pode não acontecer, mas a meta é sempre essa. Óbvio, se a gente se classificar para uma Libertadores, está razoável, diante da situação financeira que nos permite trazer perfil de jogadores que atendam o Santos. Tá? A gente não pode fazer loucura. Tá? Agora, a gente não pode esquecer que o clube passou e está passando por uma reestruturação total, financeira, esportiva, ética e moral. Isso aí não pode ser esquecido. A gente está num patamar, a gente está para chegar. Né? O objetivo nosso tem que ser, a médio prazo, a curto prazo, não ficar olhando o Flamengo e o Palmeiras como uma coisa inatingível. A gente tem que estar lá brigando, e melhor do que eles. Pô, aqui é o Santos, poxa vida. Escorregou, teve um período ruim, chegou nessa situação, mas a gente tem capacidade, marca, tá? E tudo que a gente possa imaginar para chegar lá em cima. Um exemplo, já vou emendar uma pergunta. A gente fala tanto do marketing, né? Pô, do marketing, nossa camisa tem 78 milhões de reais, uma das principais. Nossa camisa, é feia, parece uma bardá. Pô, gente, agora precisamos de dinheiro, tá? Então, desculpem, mas é isso. A gente conseguiu, de final de 2020, que era 30 milhões a receita de marketing, pular para 111 milhões, quase 4 vezes mais. Tá? Mesmo o clube não indo tão bem no campo. Isso mostra a força da marca do Santos. Tá? O patrocinador não rasga dinheiro. Tá? Acho que não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos brigar para ser campeão. Presidente, pegando um pouco do gancho do que o senhor acabou de falar sobre ser campeão e também sobre a avaliação do trabalho do técnico Odair Hellmann, eu queria utilizar esses 2 ganchos para te fazer a pergunta. O Santos, desde que o Dorival deixou o clube em 2017, foi o último treinador que conseguiu ser campeão estadual, né, pelo Santos, que é essa meta que o senhor tanto disse, viveu uma alta rotatividade de técnicos, né, muito maior do que outros grandes clubes brasileiros. Eu estava fazendo a conta antes de vir para cá, foram 15 contando os interinos, evidentemente que essa conta não é toda sua, né, o senhor assumiu depois, mas, na sua opinião, até quando o problema do Santos, durante todo esse período, foi técnico, por essa alta rotatividade dos técnicos, e como fazer isso melhorar? Como trocar menos técnicos e conseguir ter resultado? Esse foi um dos grandes erros da nossa gestão. Tá? Antes de assumir, eu tinha essa ideia mais do que clara. Pô, no futebol está errado, não pode se trocar técnico toda hora, tal. Agora, quando você está na cadeira, tá? Eu sempre falei que quando eu contrato um técnico, minha ideia é que ele fique comigo até o fim do mandato. E posso garantir, todos que foram contratados, no momento a gente tinha esse objetivo. Agora, repito, talvez foi o nosso grande erro na parte do futebol. Aí não vem resultado, aí você é pressionado pelo resultado, é pressionado pela torcida, tal, e se deixou mexer. Então, na verdade, eu acredito que num trabalho de médio e longo prazo com o treinador, a menos que você contrate completamente errado. Mas um treinador bom,
está com o clube dando suporte, dando mão de obra, você tem que esperar. É um trabalho de médio e longo prazo. E cada vez mais que o futebol está se igualando. Hoje, vocês veem os resultados recentes hoje, os times grandes jogando com o pequenininho. Não é que é como era antigamente, que é líquido e certo. Você pega um grande que vai jogar, perde, e você fala, pô, mas a folha de um jogador lá paga o time inteiro. Hoje o futebol está ficando muito igual. Então você tem que dar tempo, como tudo na vida, tá? Você tem que deixar o tempo passar. Boa tarde, presidente. Presidente, como o torcedor do Santos pode acreditar nessa possibilidade que o senhor fala do Santos brigar para ser campeão, quando tem 3 eliminações seguidas no Campeonato Paulista, sem nem chegar às quartas de final, quando praticamente os reforços para esse Campeonato Brasileiro até o momento não mudam o patamar técnico do time, e o Santos tem de jogadores de patamar diferente o Soteldo, como o senhor bem lembrou, realmente é um jogador de outro patamar. Um Lucas Lima, se fizer o que já fez antes no Santos Futebol Clube, né, o que não fez no Fortaleza e no Palmeiras, mas também é um jogador que pode se enquadrar nisso. O senhor pretende não contratar um elenco mais forte, porque eu acredito que para o torcedor e para a gente que cobre o Santos, analisa também o Santos, é difícil imaginar esse Santos brigando com dificuldade até para a Libertadores, né? Como pensar em título? Então, isso é muito claro. Muitas vezes, o que está impregnado na nossa cabeça é um pensamento de não querer enxergar a realidade. Você colocar, você falou 2 jogadores, né, num elenco, né? Como pensar? Mas no elenco que eu tenho, João Paulo no gol, que eu tenho um Joaquim, tá? Que, pô, era querido por todo mundo, jogador, isso aqui. Que eu tenho um meio, um Lucas Lima, que eu tenho o Rodrigo Fernandes, que eu tenho o Dodge, que veio, pô, lá do Japão, que ninguém dava, que eu tenho um ataque com Soteldo, com Marcos Leonardo, que eu tenho Ângelo, que eu tenho ainda Mendonça, tá? Vai como isso, um Carvajal, ou seja, que tem opções. Desculpa, a gente tem que sim acreditar no time. Estou dizendo que pode ser campeão ou não ser. Estou dizendo o seguinte, o planejamento que foi feito, as contratações que existem e o time atual do Santos, ele não tem muito a ver com o time do ano passado. Agora, eu comentei isso. Agora, esses jogadores que eu falei são importantes sim no cenário nacional. Que time não queria ter o João Paulo no gol? Que time que não gostaria de ter o Dodge agora no seu meio de campo? Ou o próprio Lucas Lima, ou ter na frente, você ter um Ângelo, Marcos Leonardo e um Soteldo. Ou seja, na verdade, tem que dar liga, tá? Tem que trabalhar, tem que treinar muito, que está sendo feito. Agora, futebol é futebol. A gente tem vários exemplos de seleções, né? O famoso aquele do Flamengo lá, que tinha Zico, quem que era? Zico, Bebeto, não, Zico era Bebeto, que não ganharam nada, que deu... Sávio, Romário e Bebeto e tal. Agora, a mão de obra que a gente tem, ela deu uma baita qualificada. Eu acabei de falar, a gente praticamente em 2, 3 meses, desde que o Odair veio para cá, a gente contratou quase 13, 14 jogadores. Que, pelo que tem demonstrado, mais acertos do que erros. Porque quando você contrata jogador, pode ser o melhor do mundo. Vem para cá, ele pode jogar bem como pode jogar mal. Tá? Então, essa leva de contratações recentes que o Santos fez, eu diria que o nível de acerto está relativamente muito bom. Isso que nos dá esperança de fazer um bom campeonato. Boa tarde, presidente. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Após 27 meses de gestão, e você já declarou isso mais de uma vez, de que não será candidato à reeleição em dezembro, qual o legado que você acredita que deixará para o próximo presidente que irá assumir em janeiro do ano que vem? Na sua gestão, qual legado você acredita que deixou para o Santos para a próxima gestão? Então, você falou 27 meses? Não, são 24, não é? 27 meses. Oi? 27 meses. Tem razão. Você estava fazendo a conta por 10, 1 ano e 4 meses. O grande legado foi, sem dúvida, tirar o paciente que estava em vias de falecer na UTI. A situação do Santos a gente esquece, né? E
E ninguém tem que ficar lembrando. O Santos estava numa situação muito caótica no início de 21, tá? Não preciso repetir para vocês a situação toda que estava, na beira, não digo de fechar, nem de falir, porque a entidade esportiva não falha, mas você tinha jogadores com 4 meses de salários atrasados, transferban, prestes a gente perder pontos no campeonato, contas bloqueadas, patrocínios bloqueados, ou seja, o clube estava completamente solvente, tá? Então, em plena pandemia. Então, o grande legado foi, sem dúvida, tirar o clube dessa situação, de conseguir deixar a parte toda da dívida que a gente tinha administrável. Hoje o Santos tem dívida? Tem, mas é completamente administrável, tá? Vocês não imaginam a dificuldade que é honrar os compromissos mensalmente, tá? Repito, fora em dia, impostos em dia, certidões tiradas, tá? Isso é um grande legado, porque, pô, isso não acontecia. Fora isso, a gente moralizou. O clube tinha uma crise muito grande, ética e moral, em todos os sentidos. A gente blindou o clube e tem seu preço político por causa disso. Quem é mais antigo, que conhecia o CT, hoje eu costumo sempre falar, né? Vocês veem no CT aqui, tem ninguém aqui na área de estacionamento, os jogadores treinando, o pessoal trabalhando. Antigamente isso aqui, pô, parecia uma 25 de março, era empresário para cá, empresário para lá, não era um ambiente de trabalho. A gente começou bloqueando a nossa base, a fama da nossa base em final de 20, que era um balcão de negócios. Vocês devem lembrar disso, tá? A gente protegeu isso, isolou, fechou, tomou atitudes não muito simpáticas. Vocês devem lembrar que em 21 a gente praticamente tirou 120 jogadores, fizemos uma avaliação com 4 avaliadores, olha, você não serve para ficar no Santos, tiramos quase 120 jogadores e trouxemos lá 120. E o resultado começou a aparecer. Tá? A gente fazia 8 anos que o Santos não tinha expressão nenhuma na base, agora vira e mexe, semifinal, final, ganha o campeonato aqui, ganha o campeonato lá. E o principal começou, de novo, a revelar jogadores. Está aí o David, está aí o Patati, está aí... ontem o nosso sub-20 jogou com o Cruzeiro, um jogo importante. Aí todo mundo, pô, mas não vai jogar o Miguelito, pô, não vai jogar o outro, não vai jogar o outro. Pô, foi 7-3, quer dizer, a base está no outro patamar. Isso é outro legado. A gente implementou vários processos auditáveis no clube, tá? Desde coisas que vocês vão dar risada, desde compra, recebimento de materiais, avaliações e tal, e pretende, no final da nossa gestão, que todos os processos do clube sejam documentados, tá? E passíveis de serem auditados. A gente implementou agora, no começo desse ano, um negócio que devia existir sempre, né, em qualquer empresa, a auditoria interna, tá? Que ela vê se os processos estão sendo seguidos. Então, o grande legado é isso, tá? E no futebol, como eu disse anteriormente aí, vamos ter um elenco competitivo que sempre é passível de melhorar. No futebol, não tem você muda a cada semestre, você muda, sempre implementar e melhorar o teu plantel. Mas, repetir, pelos nomes que eu falei, a gente não está com um plantel assim, tão ruim quanto muita gente imagina. A gente tem um plantel de nome. Presidente, boa tarde, marcando o Varanda Futebol Debate. Estou ouvindo atentamente aqui a tua entrevista e me dá a impressão, presidente, que o senhor está um pouco desconectado com o momento atual esportivo do Santos. Em 27 meses de gestão, o Santos colecionou diversos fracassos. 3 vezes eliminado do Campeonato Paulista, eliminado de forma precoce na primeira fase da Copa Libertadores da América 38 anos depois. O único clube a perder uma vaga por um clube venezuelano, 2 vezes brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, 2 vezes brigando para não cair no Campeonato Paulista. Foram mais de 35 contratações e, em grande parte da análise da mídia, praticamente é unânime em dizer que 85% das contratações foram equivocadas, com exceção do Soteldo, que é um jogador que já estava no início da sua gestão e voltou. Não está na hora de rever o processo que o senhor, de forma repetida,
fala que é o mesmo desde o início da sua gestão? Essa é a primeira. E a segunda, qual o valor atual que o Santos contraiu de empréstimo do Funding? E sobre o empréstimo que o Santos tem contigo, como que você deseja receber? E se você vai abrir mão dos quase 5 milhões de reais entre juros e multa do valor atualizado? Obrigado. Então, vamos lá. Na verdade, a gente não correu risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nenhum, não. A gente terminou um em 10º lugar e um em 12º. Tá? Então, no Brasileiro não existiu. No Paulista, sim, a gente teve um que dependeu do jogo, mas não fomos rebaixados. E nesse último, ninguém disputou para ser rebaixado. A gente estava disputando, o do Paulista está para ir para as semifinais, o que não aconteceu, infelizmente. Ninguém está negando que nesses 2 últimos anos, junto com o Paulista, o futebol, o campo, não foi dentro do que se esperava. Tá? Agora, de 31 contratações, a gente dizer que a única acertada era o Soteldo, putz, de novo, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para o Vonei lá. Poxa, vocês estão esquecendo os jogadores que o Santos reteve. Reter jogador é como contratação. O plantel do Santos é qualificado, precisa ser mais qualificado sempre. Tá? Agora, a gente tem um time, de novo, repito, que tem uma linha estrutural, que você tem um João Paulo, que você tem um Joaquim, que você tem um Bauerman, que você tem um próprio Felipe Jonathan, no meio você tem um Rodrigo Fernandes, você tem um Dodge, você tem o Lucas Lima, você tem Ângelo, Marcos Leonardo, Mendonça, Lucas Braga, você tem uma série de jogadores. Não é um time que a gente não possa ter esperança que vai melhorar. Quanto à dívida, com o Santos, eu te agradeço pela preocupação sua. Tá? Eu já gostei, vou te chamar aí no dia 5, porque eu tenho que pagar a folha. Já achei aqui alguém da empresa que pode me ajudar. Então, a dívida que o Santos tem foi uma dívida contraída em 2020, com a gestão anterior. Foi quando a gente, como sócio, como conselheiro, emprestou um dinheiro para o clube para poder honrar o Hamburgo referente ao Kleber Reis. Tá? Ou a gente pagava, ou o clube ia começar a perder pontos. Foi feito, sim, um empréstimo, que hoje, com juros e correção, soma um valor. E isso eu pretendo ainda, se possível, dentro da minha gestão, conseguir honrar. Quanto ao funding, se eu não me engano, o último valor que a gente tinha são de 40 milhões. Juros e multa. Oi? Encargos, os 5 milhões de encargos da correção, o senhor tem que receber? Na verdade, o contrato, você tem que ter um contrato, se não tiver juros e multa, o contrato você não recebe nunca. Tá? Então, o meu comprometimento com o clube na hora de receber, tirar a multa e tirar os juros. Eu não posso tirar agora, porque se eu arrancar agora do contrato e não conseguir me pagar, o próximo gestor provavelmente vai deixar isso aí para pagar nunca. Tá? Quer dizer, ter o dinheiro sem juros e multa não tem sentido. Tá? Quanto ao funding, o funding, existe um desentendimento, o pessoal não entendeu direito ainda a operação. Tá? O funding nada mais é do que pessoas, empresários, eu mesmo faço isso, membros do CG, ex-membros do CG, que avalizaram o empréstimo que o Santos fez com o banco. O Santos fez o empréstimo, quem é o avalista? Esse pessoal. Para os juros que o Santos... para o Santos ter um juros menor, o que os avalistas falaram? Olha, se o Santos não pagar, o dinheiro está aqui depositado no banco, pode tirar daqui, para baixar juros. Agora, essa operação é uma avalista, que se o Santos não pagar, o banco vem em cima do avalista para cobrar. Qual é o valor? Tem em torno de uns 40 e pouco. Isso muda aqui, conforme a gente precisa. Tá? Agora, isso, quando a gente... Todo o dinheiro do fundo são para pagar dívidas, onde, se não pagas, os juros e as multas seriam bem maior do que o Santos paga de juros em cima disso. Boa tarde, presidente.
Você citou muitos jogadores que você julga serem muito bons para o elenco do Santos, que você acha que essas posições o Santos não está carente. Então, qual é o problema do Santos de fato para os últimos resultados da equipe, principalmente nos últimos 2 anos? Dá tempo, muitos desses jogadores chegaram recentemente, tá? Você tem que dar tempo de, com trabalho, com treinamento, tá? O pessoal, o time encaixar, tá? E começar a apresentar resultado em campo. Quer dizer, esse é o objetivo. O pessoal tem que estar treinado. Antes a gente não tinha tanta opção. Hoje a gente está colocando mais jogadores à disposição do técnico. Eu lembro que nesses últimos jogos que o Santos fez, já tem uma melhorada. Você fala assim, ganhou, mas não jogou tão bem. Ou ganhou, mas não jogou mal. O técnico estava com 6 ou 7 jogadores do departamento médico. Ele estava, e ainda está, sem o Joaquim, sem o Soteldo. A gente fala, tinha uma série de jogadores, sem o Lucas Braga, sem o Mendonça, tá? E estava bem desfalcado. Mesmo assim, não jogando 90 minutos bem, a gente foi lá e ganhou os jogos, que isso é importante. Quer dizer, é melhor você corrigir os erros, tá? Treinar mais com resultado positivo. Aqui. Rueda, você falou agora há pouco sobre ter um elenco muito bom para disputar as competições, só que são 3 competições, né? Então, não é só essa base dos 11, também tem... Você já disse que vai tentar trazer mais gente durante o ano, mas, assim, esse medo da torcida com rebaixamento, mesmo não tendo essa comparação dos últimos anos aí de 12ª, 10ª posição, por que você acha que a torcida tem tanto esse medo, assim? O que você pode fazer esse ano para fugir disso de todas as maneiras? Esse receio da torcida é natural, né? É aquele provérbio, né? Quem é picado por cobra tem medo de salsicha, tá? Por 2 anos no Campeonato Paulista, reitero, no Brasileiro não foi tanto, no Campeonato Paulista a gente teve um desempenho muito ruim, tá? Quer dizer, isso assusta qualquer um, ainda mais o Santos, que não pode estar jamais nessa situação. Mas eu acredito que isso não adianta dizer para o pessoal confiar ou deixar de confiar. Isso se mostra com resultados no campo, tá? E com o resultado a gente volta a torcida a acreditar, eu falei pensamento positivo, o pessoal deu risada, né? A gente tem que acreditar mais nesses jogadores, tá? Que eu tenho certeza que tem tudo, tá? Para deixar a gente feliz. Presidente, boa tarde. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas na resposta do Marcão, o senhor disse que o Santos não brigou contra o rebaixamento em nenhum campeonato brasileiro. É sério? Chegar em 10º lugar... Veja bem, o jogo acaba quando termina. A classificação termina após o último jogo. E que eu saiba, 2021, 10º lugar. 2022, 12º. A minha pergunta é outra, mas só para complementar, eu acredito que tanto o Marcão quanto o Murilo queiram dizer que até a penúltima rodada contra o Flamengo houve uma briga. Se o Santos não ganhasse, poderia entrar na última rodada perdendo para o Cuiabá, cairia, algo do gênero. Acho que eles quiseram dizer isso. Mas não chegou nesse pé no Brasileiro, não. No Paulista, sim. Gente, isso é futebol. O Santos já chegou a ficar, vocês sabem disso, 18 rodadas na zona de rebaixamento e saiu na última. Mas saiu. Quer dizer, estou mentindo isso? Vocês devem lembrar. Vocês são estudantes. 2021 não, presidente. Oi? 2021 não. Não estou falando 21. Estou falando... Não, 22 o Santos chegou, acho que umas 3 ou 4 rodadas, até no marasmo que perdeu o 21 chegou em 10º, poxa. Então, mas é que... Gente, mas... Tá bom. Tá bom, mas é o que eu estou falando. O que conta, poxa, gente, é o resultado. Que não foi um desempenho excelente, não foi. Agora, de novo, eu já expliquei as circunstâncias que aconteceram. Mudança de treinador, a quantidade de jogadores disponíveis para fazer, e o resultado no campo foi péssimo. Pode? Claro. Beleza. Então, presidente, eu quero sair um pouco do campo para algumas coisas que você citou, tanto no passado quanto hoje. Acho que você abriu uma ideia aqui de pergunta, que é a seguinte. Você falou que a meta do Santos tem que ser o título, que gostaria de Libertadores. Em 2021, você citou, até abrir algumas matérias, até para não errar a aspa, sobre como 2022 seria melhor. Em 2022 também viralizou, como dizem,
entre os torcedores que o Santos mudaria de patamar. E a última entrevista em que houve uma citação desse gênero foi para a Folha de São Paulo, para o Alex Sabino, em que você fala que o Santos não vai correr risco de rebaixamento nesse ano. Eu não estou nem discutindo as aspas, não é isso. A minha questão é a seguinte: você não acha que é um risco desnecessário falar esse tipo de afirmação com a torcida desesperada como está? Porque a torcida pega essas frases em específico e guarda para jogar depois. Você não acha... E outra questão é, você se arrepende de alguma delas? Não, deixa eu falar. O meu compromisso maior é com a instituição Santos Futebol Clube. Se o presidente da instituição não acreditar que não tem esse risco, é melhor ir embora para casa. Eu acredito, sim, fielmente, que a gente pode, sim, ter resultados positivos, que a gente pode ser campeão, que a gente não vai lutar contra o rebaixamento. O dia que eu não acreditar nisso, eu, como presidente, eu tenho que ir embora para casa. Não tem o mínimo sentido. Para chegar nisso que a gente está se mexendo, para chegar nisso que a gente, dentro das possibilidades financeiras, está trazendo jogadores, trouxe jogadores, para que isso fique mais fácil de acontecer. Mas qual a sensação sobre a reação da torcida? A torcida tem todo o direito, eu sempre falo, a torcida é emoção, dirigente tem que ser a razão. A torcida não foi culpada de deixar o clube quase quebrado. Ela não foi culpada de deixar a dívida que fizeram aí as últimas gestões. Ela não foi quem fez isso. Ela sempre esteve lá, do lado do clube, apoiando e dando força. Então, ela tem todo o direito de querer o melhor para o clube. Ela não tem por que entender o clube não tem dinheiro. Isso eu entendo. A torcida me fala, traz o Messi, qual que foi hoje que terminou o contrato? Rames Rodrigues. Oi? Rames Rodrigues. Isso. Agora aproveita, liga lá e já traz. Cara, a torcida está certa, tem que exigir isso. Tá? Ela é emoção, ela quer o melhor para o clube. Agora, cabe os dirigentes administrar e pensar com a razão. Presidente, aqui novamente. Falando em Rames Rodrigues e reforço de peso, teve uma entrevista do senhor que o senhor acabou falando sobre uma nova fase do clube e em reforços de peso. Depois, em seguida, o senhor disse em uma reunião do Conselho que o reforço de peso do Santos é diferente do reforço de peso do Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Dentre esses reforços que o senhor trouxe, o senhor se arrepende de ter usado essa expressão, reforço de peso? Eu vou trazer reforço de peso? E se os nomes que o senhor trouxe até agora, o senhor considera esses nomes um reforço de fato de peso? Então, vamos lá. Talvez a expressão que eu usei de peso no contexto não estava tão correta. Quando eu quis falar isso, o nosso planejamento era assim, nessa janela, trazer reforços mais midiáticos, reforços mais reconhecidos pela imprensa, pela torcida, tal. Isso estava no planejamento. Como eu disse aí, acho que respondi para alguém, a gente teve um problema seríssimo. A gente não teve a receita da venda do Kaique, que estava destinada para trazer, investir em reforços midiáticos. Tá? A gente não teve venda de jogador na janela que passou. Então, o Santos faltou recurso para poder trazer jogadores midiáticos. O que a gente fez? Ficou parado? Não. A gente trouxe jogadores de peso. Tá? Em que sentido esse peso? A gente pode considerar o Dodge um jogador de peso. O que é um jogador de peso? É aquele que vem e resolve. Ou não. Não é um jogador de peso? Um Joaquim. Agora, eles performaram bem e estão ajudando. Tá? Na próxima janela, a gente pretende o quê? O clube não adianta enganar, a gente vai ter que ter venda de jogador, alguém vai ter que vender para fechar as contas. E a gente pretende, sim, tendo dinheiro, poder ir atrás de incorporar mais o time, trazendo jogadores midiáticos. A última aqui do Rodrigo. Presidente, o Santos está perto agora de anunciar um novo patrocinador e vai entrar mais dinheiro na caixa do Santos. Então, eu queria perguntar para você qual o planejamento com essa verba, onde você pretende investir mais, se é em jogadores, e se esse acordo tem algum viés por trás para aproximar um pouquinho mais o Santos do Neymar, em um futuro, quem sabe, ele voltar para cá. Obrigado.
O atual patrocinador do Santos, você está se referindo a patrocínio nosso, ele é a PixBet. Esse é o nosso patrocinador. Tá? Veja bem, o Santos, como eu expliquei, com a marca Santos, a gente é consultado todo dia por uma série de patrocinadores com interesse. Isso está sendo... A gente escuta todo mundo conversado. Mas, nesse momento, o nosso patrocinador é a PixBet. Agora, destino de qualquer receita do Santos, não tem nem que pensar duas vezes. Quer dizer, você tem contas do dia a dia para serem pagas, tá? E é uma busca incessante de você conseguir receita para honrar o mês. É assim que o Santos, infelizmente, vive hoje. Tem que achar uma receita para pagar folha, pegar uma receita para pagar imposto, tá? E jogadores, acho que esse é o intuito da pergunta, de ter grandes contratações, assim, ação dos subs, isso a gente só consegue viabilizar, infelizmente, no futebol, a receita é menor que a despesa. Então, você só equilibra essa conta quando você tem uma venda impactante de jogador de futebol. Então, na janela, a gente vendendo algum jogador, aí sim a gente pode trazer jogadores investindo mais. Antes disso, eu queria aproveitar que não teve gancho. Pode. Coloca lá. É que teve muita confusão e eu não tenho mania de planilha. Se eu não tiver uma planilha para mostrar, eu não durmo à noite. Muitos falou da dívida do Santos, né? Aquele negócio de dívida, uns, nossa, aumentou a dívida aí, sabe? Eu não, político, ou o pessoal que não entende, contabilidade. Então, eu quis deixar claro, tá? Embaixo ficou pequenininha, né? Tá bom. Então, o que acontece aqui? Eu fiz um comparativo bem didático para ser entendido. Tá? Você não tem como aumentar essa parte de baixo, não? Isso aí? Isso. Tá? Então, não, aí você não consegue... Não. Aí. Bom, eu fiz um comparativo entre o passivo e o ativo. O que acontece? No balanço, na contabilidade, no conselho, os conselheiros não são obrigados a entender de contabilidade, nem nada. Então, cada um puxa o número como quer. Então, a ideia aqui é de deixar bem clara a situação do clube quanto à parte de dívida. O clube, uma dívida a curto prazo, em dezembro de 20, tinha 313 milhões, que isso que oprimia, que estava tudo transfer ban e tal. Tá? Hoje, tá, a nossa dívida a curto prazo é 289. Só que não é dívida que oprime, já é dívida a curto prazo que você tem o ano para ir pagando. Dívida a longo prazo era 259, hoje é 312. O que mostra aqui? Que além de pagamentos de dívida, tá, o clube alongou algumas dívidas que tinha. Então, você pegar assim, a dívida é 572, foi para 601. Aí tem um ponto que é importante. Você tem uma dívida no banco, vamos supor, você tem que pagar R$1.000 para mim. Quanto você precisa pagar para mim? Primeira coisa é que você tem que meter a mão no bolso e falar, quanto eu tenho aqui? Então, para você, quando fala em dívida, você tem que considerar o passivo, tá, com o ativo, que é o dinheiro que você tem, tá, para pagar. Então, o que acontece? O ativo do Santos, a curto prazo, era 45 milhões, foi para 114. A longo prazo era 136, foi para 188. Ou seja, o ativo do clube passou de 181 milhões para 302 milhões. Tá? No frigir dos ovos, a dívida de 391 milhões, que dava o passivo menos ativo, está em 299 milhões. Teve uma redução de 92. Você fala, então, se pagou 92? Não. Total pago, aumenta isso aqui para mim, por favor. 188. Foi 188 de 21 em 22, 2 meses. Isso, centavo por centavo, isso é apresentado para o conselho, vai ser apresentado, se pagou 188 milhões. Vocês perguntam, se pagou 188 milhões, como é que só reduziu 92? Isso é fácil de entender. A dívida, infelizmente, é um ser vivo, tá? Você tem um valor no começo do mês, a receita é menor que a despesa,
Então, você acaba um mês, você tem mais 5 milhões de dívida, que você não conseguiu pagar com a tua receita. Tá? Então, são coisas diferentes, a dívida contábil e a dívida real. Então, o que eu posso afirmar para vocês, isso para o Conselho será apresentado centavo por centavo do dinheiro que entrou no Santos e que foi gasto. Em 22, o valor 188 milhões, uma redução de 92. Quando eu falo que agora fica administrável, por que fica administrável? Você pega assim, a gente aumentou os ativos e a nossa dívida no passivo, ela teve um aumento, por quê? Quando você contrata um jogador, tá, você lança na contabilidade todos os salários que você tem que pagar nos 3 anos lá dele. Tá, mas é uma dívida que você vai amortizando e subindo para cá. Então, afirmo que com isso daqui, a situação financeira do clube é administrável. Nosso problema é fluxo de caixa, que é uma briga todo mês para poder fechar as contas, empurra daqui, empurra de lá. Tá? Disso aqui, vocês têm alguma dúvida? Que isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Se alguém... Então, pode acender a luz aí. Ok? Ok, pessoal? Vou encerrar a coletiva. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês. Espero ter esclarecido mais